Estimados irmãos, estimados amigos, as nossas saudações fraternas a todos que nos ouvem, que nos assistem a partir desse momento. Iniciemos, pois, o nosso Evangelho no estúdio, o estúdio da nossa doutrina espírita, do nosso Evangelho segundo o Espiritismo, em rápidas pinceladas, rápidos comentários. Então, para demarcar mais uma vez o nosso início de atividade, vamos nos recolher em prece, buscando na nossa memória uma música muito agradável ou uma imagem da natureza que nos toca o coração, que nos toca a lembrança, trazendo essa foto, essa pintura ou essa música como cenário para a nossa oração, dizendo obrigado, Deus, pela oportunidade da vida, obrigado, Jesus, nosso Mestre, pela instrução, pelo norte, pelo sol que guia a nossa caminhada. Obrigado ao anjo da guarda por ser o nosso espírito protetor, o nosso espírito incentivador. Por tudo isso, muito obrigado, nosso Deus. E te rogamos que o amigo Jesus possa estar ao nosso lado, no nosso dia a dia, na nossa caminhada, nos intuindo, nos envolvendo em vibrações de paz, de alegria, de felicidade, de realização, de fé e de caridade. Iniciamos, pois, o nosso Evangelho no estúdio. Que assim seja. Pessoal, então vamos lá, dando continuidade aos nossos temas. Aqui temos uma passagem muito interessante. Não julgueis para não serdes julgados. Atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado. O item 11 lá, São Mateus, capítulo 7, versículo 1 e 2, diz assim: não julgueis a fim de não serdes julgados, porquanto sereis julgados conforme houverdes julgados os outros. Empregar-se-á convosco a mesma medida que tenhais servido para com os outros. São Mateus 7, versículo 1 e 2. E tem mais aqui uma passagem um pouquinho mais extensa de São João, né? São João, que está no capítulo, deixa eu ver aqui bem certinho, 8. São João, capítulo 8, vai do versículo 3 ao 11. E ele diz assim aqui, pessoal. Então, os escribas e os fariseus, essa passagem é clássica, né? Trouxeram uma mulher que fora surpreendida em adultério e colocando-a de pé no meio do povo, disseram a Jesus: Mestre, essa mulher acaba de ser surpreendida em adultério. Ora, Moisés, pela lei, ordena que lapidem as adúlteras. Se lapidem. Quer dizer, morrer à base de pedrada. Não é nem uma pedra grande, nem uma pedra pequena. É uma pedra média para doer bastante e demorar bastante para morrer. Dizia isso na época, né? Qual a sua opinião, mestre Jesus, sobre isso? Diziam isto para tentarem e temerem de que o acusar. Jesus, porém, abaixando-se, entrou a escrever na terra com o dedo. Como continuassem a interrogá-lo, ele se levantou e disse: aquele dentre vós que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. E em seguida, abaixando-se de novo, continuou a escrever no chão. Quanto aos que o interrogavam, esses, ouvindo-o falar daquele modo, se retiraram, um após o outro, afastando-se primeiro os mais velhos. Ficou, pois, Jesus a sós com a mulher, colocada no meio da praça. Então, levantando-se, perguntou-lhe Jesus: mulher, aonde estão os que te acusavam? Ninguém te condenou? E ela respondeu: não, Senhor. Disse-lhe Jesus: também eu não te condenarei. Vai, e de futuro não tornes a pecar. Repetindo: vai,
e no futuro não volte a pecar. Agora vem a colocação do nosso Evangelho, segundo o Espiritismo. Item 13. Atire-lhe a primeira pedra, aquele que estiver isento de pecado, disse Jesus. Essa sentença faz da indulgência um dever para nós outros, porque ninguém há de ser que necessite para si próprio de indulgência. Ela nos ensina que não devemos julgar com mais severidade os outros do que nós julgamos a nós mesmos, nem condenar em outrem aquilo que nós nos absolvemos. Antes de profligarmos a alguém de uma falta, vejamos se a mesma censura não nos pode ser feita, como falamos na semana passada. O reproche elevado à conduta de outrem pode obedecer a dois móveis: reprimir o mal ou desacreditar a pessoa cujos atos se criticam. Não tem desculpa nunca esse último propósito, porquanto, no caso, então, só há maledicência e maldade. Olha só, o primeiro pode ser louvável e constitui mesmo, em certas ocasiões, um dever, coisa que eu conversava com o Rafael agora há pouco aqui, porque um bem deverá daí resultar. E por que, a não ser assim, jamais na sociedade se reprima o mal? Não cumpre, aliás, ao homem o dever, ao homem auxiliar o progresso do seu semelhante? Importa, pois, não se tome em sentido absoluto esse princípio: não julgueis, se não quereis ser julgados? Porquanto a letra mata, mas o espírito vivifica. Não é possível que Jesus ha proibido se profligue o mal, ou quer dizer, não é possível que Jesus tenha dito para permitir o mal, uma vez que ele próprio nos deu o exemplo, tendo-o feito até em termos enérgicos. Quem acha que Jesus era só fala mansa, só jeitinho calmo e tranquilo, se engana ou quer se enganar. Jesus muitas vezes tinha colocações muito firmes e muito enérgicos, como um pai de verdade, não como um banana. Desculpem a forma enérgica de falar. O que quis significar é que a autoridade para censurar está na razão direta da autoridade moral daquele que censura. Olha só, aqui temos até um cálculo matemático. Vou repetir. A autoridade moral, a autoridade para censurar está na razão direta da autoridade moral daquele que censura. Quer dizer, se você fala, não faça isso porque isso é errado, aquele que fala não pode fazer. Ele tem que ter autoridade moral. Ele tem que ser exemplo, pleno, completo, sem nenhuma sujeirinha. E continua. Tornar-se alguém culpado daquilo que condena no outrem é abdicar dessa autoridade, é privar-se do direito de repressão. A consciência íntima aos demais nega respeito e submissão voluntária àquele que, investido de um poder qualquer, viola as leis e os princípios de cuja aplicação lhe cabe o encargo. Olha o tamanho da responsabilidade, pessoal. Aos olhos de Deus, uma única autoridade legítima existe, a que se apoia no exemplo que dá do bem. É o que igualmente ressalta as palavras de Jesus. Vou até voltar aqui o tema inicial para a gente falar mais um pouquinho a esse respeito, que essa leitura foi um pouquinho mais longa. Não julgueis para não serdes julgados. É verdade, exatamente isso. Porém, nós temos que observar que nós temos também a oportunidade de auxiliar aqueles que estão à nossa volta. Mas que para isso ocorra, a gente precisa se melhorar. Se melhorar. A educação se faz assim. A gente não pode ser conivente com o mal. Nós não podemos ter postura de Pôncio Pilatos, que foi lá, quando perguntado se deveria
condenar Jesus ou não, ele se isentou, ele é o isentão. Ele pulou fora, lavou as mãos, pediu uma água lá, lavou as mãos, disse, decidam vocês. Decidam vocês o que fazer com ele. E ele tinha autoridade. Ele ainda diz, não vejo mal nenhum nas atitudes desse homem, de Jesus. Por que querem crucificá-lo? Aí trouxeram os argumentos deles e Pôncio Pilatos, nesse momento, tira o corpo fora. Diz, não é comigo mesmo. Mas, tratando agora dessa situação em que Jesus diz, quem for isento de pecado, atire a primeira pedra, Jesus faz a maior colocação de amor fundada no planeta Terra desde então. Porque isso retira da gente o direito de condenar alguém, sendo que nós estamos incorrendo no mesmo erro. E digo mais, o pessoal ali estava sendo tão malandrinho na condenação da mulher que a lei dizia que os dois deveriam ser lapidados, tanto a mulher quanto o homem. Os dois tinham que ser apedrejados até a morte. Olha só. E ali só a mulher estaria passando pela situação do apedrejamento até a morte. Estavam até tirando o cara da jogada, já estavam sendo injustos ali também. Tudo errado. Tudo errado. Jesus, então, com uma autoridade moral incontestável, faz essa colocação. Quem for isento de pecado, atire a primeira pedra. Mas ele também não se furta ao dever de dizer para ela que o que ela estava fazendo não era legal. E diz, olha, vai e não faça mais. Continua a vida, continue a nadar, como diz aquele desenho lá, Procurando Nemo. Continue a nadar, só que não faça mais aquilo. Meus amigos, meus irmãos, isso aqui é uma regra clara de desenvolvimento pessoal. Você errou, ok, isso acontece. Mas não faça de novo. Se esforce para não falhar de novo. E continue. Assim a gente vai melhorar, a gente vai galgar o progresso moral e intelectual que a gente tanto procura. É como quem está tocando um instrumento. Rafael, que toca instrumento, sabe disso. Se a gente ficar parado no erro, o cara não vai melhorar nunca. É porque eu errei tal nota aqui na guitarra ou no baixo. Ah, errei. Tá bom, vou ficar parado aqui. Tá, e daí? Vai resolver o quê? Ficar parado. Cara, continua a tocar. Na próxima, melhora. Ah, não, vamos fazer o seguinte, vamos pegar o Rafael agora, vamos apedrejar ele, vamos botar ele no poste e vamos meter fogo nele. Não, óbvio que não. Isso é um absurdo, isso é ridículo. Nós temos, sim, que colocar em prática a lei do amor e falar, beleza, eu também errei. Nossa, quando estava tocando a minha flauta transversal, que eu tento tocar, né? Ainda bem que tem encarnação, vai demorar um pouquinho até eu aprender, tem muito chão pela frente, mas a gente erra, a gente sopra errado, a gente bate a chave da forma incorreta. É o exercício, a gente não para no erro, não para no erro. Estamos falando de erros pequenos, coisas simples. Agora existem situações muito mais complicadas do que prejulgar uma pessoa, condenar alguém. Quem somos nós para fazer isso? É esse o pensamento, a reflexão que nós precisamos fazer. Ao mesmo tempo, é impossível a gente ver alguém fazendo algo errado e não julgar. É impossível. Se as pessoas me veem andando com uma melancia no pescoço na rua, quando a gente olha, a gente já fez um determinado julgamento. Mas nos adverte Haroldo Dutra Dias que, na época, a palavra que era usada, que eu não me recordo exatamente agora, era julgamento e condenação, era uma palavra só. O julgamento, o que é o processo de olhar uma situação e emitir uma opinião. A condenação, o que é? Eu fazer alguma coisa para aquilo. Aí está o maior problema. Eu observar um pedreiro que está trabalhando em grande altura, sem o material de EPI adequado, e eu achar, pô, aquilo ali está errado. Aquilo ali não pode. Mas você não pode julgar isso. A gente não sabe. Não, mas ele está errado. Nós temos que ter bom senso para não pegar as coisas ao pé da letra.
Eu vejo que uma pessoa está se alimentando extremamente mal, falamos isso até no episódio passado, a gente pode chegar e falar, olha, cuida um pouquinho, porque a gente está fazendo um julgamento, a gente está julgando a pessoa que ela está comendo mal. E não há problema nenhum nisso. A gente está, como diz ali, nós estamos agindo com caridade, dando uma dica, olha, eu acho que está pegando um pouquinho pesado aí na bebida, ou no alimento, ou seja lá no que for, ou no peso, na academia, né? Aconteceu comigo esses dias atrás, aí exagerei o peso, machucou. Né? Um amigo falou, pegou pesado, né? Pois é, às vezes a gente não escuta, a gente é teimoso e orgulhoso. É esse o mal que a gente tem que combater dentro da gente. Mas, nos diz Jesus aqui também, nos adverte, para que, quando a gente for julgar os outros, a régua que a gente mede os outros vai ser usada com a gente. E vou trazer aqui uma passagem bíblica, que dizia assim, que um cara estava devendo ao senhor de terras uma quantidade de dinheiro muito alta. Como se fosse, assim, vamos dizer aqui, 1000 unidades de dinheiro da época. Ele vai lá para o senhor de terra, se ajoelha, pede, chora, faz aquele drama todo, não sei o quê. Ele diz, tá bom, paga o que você tem, aí me paga o que você tem. Eu tenho 10. Tá bom, me dá os 10 aqui e eu vou dar a tua dívida como quitada. O cara, meu Deus, que maravilha, como o senhor é incrível, ótimo. E ele sai todo feliz e contente. Na rua, esse elemento encontra outra pessoa que lhe devia 1 centavo. Ele pega o cara pela gola da camisa e esgana, diz, paga o que me deve, miserável. Senão eu vou escorraçar você, eu vou destruir tua família, isso, e é mais aquilo. Descascou o cara, falou um monte de bobagem. E como nós somos rodeados por uma nuvem de testemunhas, o pessoal viu aquilo, ficou apavorado e correu falar pro senhor de terras, pro rei lá, pro chefão. O chefão falou, ah, é? Então tá bom. Guardas, tragam ele aqui de volta. Trouxeram ele, chegou lá com aquela cara de assustado, né? Cachorro que caiu da mudança. Pois não, senhor, olha, o negócio é o seguinte, você me devia 1000 unidades. Você me deu 10 e eu dei a dívida por quitado. O cara estava te devendo 1 centavo. E você fez o que você fez com ele? Então tá bom. Agora a regra mudou. Agora você vai me pagar tudo que você deve. Bota ele na cadeia, para ele agora vai ter que pagar tudo que deve. Tira a esposa dele, tira tudo que ele tem. Porque eu dei indulgência para ele. Quando foram pedir indulgência para ele, ele não deu. Agora a lei vai ser aplicada na integralidade. Tem essa passagem no Evangelho. Ele recebeu indulgência. Por que ele não repassou a indulgência? Porque ele foi egoísta. Assim funciona a lei divina. Que a gente possa se enquadrar da melhor forma possível. Queridos amigos, queridos irmãos, pela atenção de todos, mais uma vez, o nosso muito, muito, muito obrigado. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre e até a próxima oportunidade no nosso Evangelho no Estúdio. Que assim seja.